Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio Martins e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema: busque a intimidade com Deus. Como que nós buscamos intimidade com Deus? Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida aqui. Por exemplo, você que já é casado, você sabe muito bem do tempo que você namorava, como que você conheceu o seu marido, a sua esposa, como que você conheceu? Para que você pudesse conhecer, você passou a conviver mais tempo, começou a querer saber mais coisas sobre aquela pessoa, e isso foi fazendo com que vocês fossem ficando mais íntimos, se aproximando um do outro ao ponto, assim, de uma intimidade tão grande que ao você olhar para a pessoa, você já começa a saber o que aquela pessoa quer dizer. Pelos gestos, pelo semblante, pela forma de andar, pelo semblante do rosto, pela forma de falar, você já sabe se aquela pessoa está bem ou não está bem naquele dia. E isso faz toda a diferença quando nós fazemos um paralelo entre conhecer uma pessoa e conhecer a Deus. Claro que conhecer a Deus, o benefício de você buscar essa intimidade com Deus, ela é muito maior do que se você fosse buscar uma intimidade com um ser humano, isso é óbvio. Mas como que nós podemos buscar essa intimidade com Deus? Então eu quero começar esse devocional lendo um texto base e ali trazendo algumas informações para que nós possamos aí buscar maior intimidade com o nosso Deus. Amém, queridos? E claro que eu vou trazer ali 4 etapas para que você possa entender sobre a intimidade com Deus. Amém? Então vamos lá. Nosso primeiro texto hoje, que eu vou colocar na tela, está no livro de Isaías, capítulo 55, verso 6. Ele é um texto já de advertência feito pelo profeta Isaías, né? Já lá no Antigo Testamento ainda. Então olha só o que ele diz, o profeta Isaías. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Olha só o que o profeta Isaías ele diz. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Queridos, eu sempre gosto de meditar na palavra de Deus pensando numa via de mão dupla. Tá? Por exemplo, se o profeta ele diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo, numa mão eu estou buscando a Deus para achar ele. Mas numa outra mão, ou seja, na contramão, eu tenho ali um lado contrário, que diz o quê? Que vai chegar um dia que não vai ser possível mais achar ou buscar essa intimidade com Deus. E isso o profeta Isaías já dizia há mais de 2000 anos atrás. Ele já dizia isso. Muito antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já profetizava sobre isso. E eu paro e penso, se ele profetizou lá naquele templo sobre isso, e lá eles já achavam que estavam perto, imagina no nosso tempo que nós estamos vendo todas as profecias se cumprindo. Se você for fazer um tique ali, em cada profecia que já se cumpriu, queridos, do final dos tempos, você vai ver que falta tão pouco. Falta muito pouco. Então,
essa profecia de Isaías, essa palavra de Isaías, para nós no nosso tempo, ela faz muito mais sentido do que no tempo deles. E aqui eu quero trazer para você duas coisas esclarecedoras para que você busque intimidade com Deus. Primeiro, antes de chegar nas 4 etapas, nos 4 níveis de intimidade com Deus, eu quero aqui trazer 2 situações para que você possa meditar antes de chegar aos 4 níveis de intimidade com Deus. Primeira coisa, amados, que eu quero que você pense comigo é que quem escolhe o nível de intimidade com Deus é você. Não é Deus. É você. E muitas vezes você acha que você olha para o mundo e você vê assim pessoas que parecem ter mais intimidade com Deus, outras têm menos, outras não têm nenhum. E você muitas vezes acha que Deus tem os seus filhos prediletos. Você já parou para pensar e muitas vezes você já parou e pensou dessa forma? Deus deve ter seus filhos prediletos? Eu vou falar para você que não. Deus não tem seus filhos prediletos. Por quê? Porque se ele tivesse, ele seria um mentiroso, porque a própria Bíblia nos fala ao contrário. E a Bíblia é a palavra de Deus, é a própria palavra dele, e Deus não é filho do homem para mentir. Já diz a própria Bíblia. Então, o que a Bíblia nos fala, ela diz o quê com relação a essas situações que muitas vezes nós achamos que Deus tem seus filhos prediletos para ter intimidade com ele. Olha só o que diz Atos 10, capítulo 10, verso 34. Então, Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, queridos, Deus não tem filhos prediletos, não. Ele não é parcial com ninguém. Ele ama a todos igualmente. Deus tem esse poder, esse amor ágape, esse amor incondicional, que ama todos igualmente, sem ter nenhum desnível de um para com o outro. Então essa é a primeira coisa que eu tenho que colocar na minha cabeça e que muitas vezes Satanás e seus demônios tentam colocar na cabeça das pessoas. Que Deus tem filhos prediletos e que você é a ovelha negra da família. Mentira! Deus não tem parcialidade nenhuma e assim como ele amou Davi, um homem segundo o coração dele, ele ama você também. Assim como ele amou Moisés, ele ama você também. Assim como ele amou Josué, ele ama você também. Não existe parcialidade, ok? E segundo ponto importante para que você possa buscar intimidade com Deus é que ter em mente algo também que Jesus nos reconciliou com Deus, sendo assim, nós temos um acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Tem muitas pessoas que acham que não têm acesso a Deus. Deus não me ouve, Deus não ouve minha oração. Ah, Deus só ouve a oração dos pastores, ou Deus só ouve algumas orações, né? Voltando lá para as parcialidades de novo. Não, Deus não tem filhos prediletos, como você já viu, né? Em Atos 10, 34. E o acesso a Deus é para todos, não é para alguns. Não é só para o pastor, para o bispo, para o profeta, para o evangelista, para o mestre. Não. O acesso a Deus é para todos. Olha o que diz 2 Coríntios. Nós vamos ler 2 textos importantes. O primeiro é 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, que diz assim: tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus, e se nós somos reconciliados, nós temos pleno acesso a Deus. Nós estamos reconciliados, nós não estamos separados. Quando você reconcilia algo, quando você pega duas pessoas, quando você pega, por exemplo, um caso de um marido e uma esposa que brigaram, estão separados, você vai lá, conversa com ambos, reconcilia eles, você faz o quê? Você junta aquelas pessoas de novo. Ou seja, aquelas pessoas voltam a se falar, voltam a se socializar, voltam a ter vida comum. Se através de Cristo nós somos reconciliados com Deus, nós temos pleno acesso ao Pai. Mas para confirmar ainda mais isso, eu quero ler com você Efésios, capítulo 3, verso 12. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia, e presta atenção, temos ousadia e acesso a Deus com toda a confiança. Ou seja, nós temos acesso ao Pai. Ok? E tendo essas duas coisas em mente, nós partimos agora para os 4 níveis de intimidade. Como nós devemos buscar intimidade com Deus? E nós temos 4 níveis de intimidade que o profeta Ezequiel, ele numa visão, ele viu o rio da vida, e ali nesse rio da vida nós conseguimos ali relatar, conseguimos ali tirar esse aproveitamento, tirar esse aprendizado de níveis de intimidade com Deus. E para isso eu preciso ler um texto com vocês do livro de Ezequiel para que nós possamos saber esses 4 níveis de intimidade. E para isso nós vamos ler Ezequiel capítulo 47, versos. Nós vamos ler do verso 1 ao 6, ok? Verso do 1, deixa eu só colocar aqui certinho, queridos. Do 1 ao 5, ok? Nós vamos estar vendo do 1 ao 5, Ezequiel 47, verso do 1 ao 5. Olha só, leia com atenção comigo, que é bem interessante, e depois nós vamos ver os 4 níveis de intimidade com Deus que você pode aplicar na sua vida e você pode avançar. Muitas vezes você pode estar no nível 1, você vai conseguir avançar para o nível 2. Se você estiver no nível 2, pode ir para o 3. Quem está no 3 pode ir para o nível 4 e assim por diante. Tá bom? Vamos lá? Ezequiel 47, verso 1 diz: O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando.
Amém? E nesses 5 versos, existem dentro deles 4 níveis de intimidade com Deus. O primeiro nível, queridos, é o nível de quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador na sua vida e você começa a sua caminhada cristã. É a água na altura dos tornozelos. O cristão, quando ele se converte, ele ainda é tímido na fé, ele ainda muitas vezes, ele ainda quer ter controle sobre as coisas e a forma dele raciocinar ainda é inteiramente ainda baseada em algo exato, na exatidão, né? E a fé, a gente sabe que muitas vezes não tem nada de exatidão, né, queridos? Não tem um cálculo exato. Eu sempre cito o caso da multiplicação dos pães. Como que você pega 5 pães, 2 peixes e alimenta uma quantidade de aproximadamente 4.000 homens, 5.000 homens. Ok? Então, aqui nós percebemos algo importante dentro da intimidade com Deus, que é a água na altura do tornozelo. É aquele cristão que acabou de chegar e que ainda tem controle, embora tenha se convertido, embora tenha se batizado, embora talvez já esteja indo para o culto, já esteja participando da ceia, já esteja ali fazendo as suas orações, mas ainda ele quer ter o controle das coisas. E assim pode ser um de vocês que estão assistindo esse devocional. Muitas vezes quer ter o controle de tudo ainda. E para viver nessa busca de intimidade com Deus, você tem que sair, deixar de lado essa exatidão, deixar de lado esse controle da situação. E você tem que partir para um novo nível. E nesse novo nível, a água ela já não bate no tornozelo, mas ela vai bater aonde? Agora nos tornozelos, nos joelhos. O primeiro é o tornozelo, o segundo é o joelho. E ali no joelho, a pessoa ela começa a orar mais, ela começa a praticar jejum, ela já começa a ter alguma experiência com Deus, ela já começa a sentir os efeitos dessa busca de intimidade com Deus. Ali ela já começa a viver alguns momentos especiais com Deus. Mas ainda os pés ainda se encontra no chão. As águas ainda não têm força para levantar, para flutuar aquela pessoa. Os pés ainda estão no chão. A pessoa ainda sente o chão, a água ainda não tem controle sobre ele. Ele que tem controle de toda a situação ainda. Ele ainda tem aquela opção de quando ele vê que muitas vezes eu estou entrando numa intimidade grande com Deus, a pessoa muitas vezes dá um passo para trás. Porque talvez ache que está ficando louco, ou porque muitas vezes vem uma seta do maligno dizendo, olha, você está ficando louco, hein? Isso aí é fanatismo, hein? E buscar intimidade com Deus é não dar ouvidos, principalmente para o que o diabo vai falar. Porque quando você chega com as águas nos joelhos, você já começa a ter uma intimidade com Deus, você já começa a ter um efeito da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, o culto para você já é mais dinâmico. Mas você não vai parar aí. Você pode ir mais fundo nessa intimidade com Deus. Você pode partir para o terceiro nível, que é a água na cintura. E na água na cintura, a água no rio, quando ele corre, a força da água já faz com que você muitas vezes já não tenha tanto controle sobre o seu corpo, embora ainda você sinta o chão em seus pés, mas você já começa a viver o sobrenatural. É aonde você já começa, queridos, a realmente experimentar as delícias do Senhor. Você já começa a experimentar os dons,
você já começa a experimentar as palavras de Deus fluindo dentro de você. Você já começa a ter revelações da parte de Deus. Deus já começa a trazer direção e você já começa a ter discernimento do que é de Deus, do que não é de Deus. Você já não confunde mais a voz do Senhor. Mas ainda os pés estão no chão. Embora você ainda já esteja orando mais, jejuando mais, aprendendo mais sobre a Bíblia, conhecendo mais de Deus, você ainda tem os pés no chão. Mas vai chegar um tempo que, se você for continuando nessa busca de intimidade com Deus, você vai entrar no quarto nível. E no quarto nível, queridos, é aonde as águas já não podem ser atravessadas com os pés no chão. Agora você tem que atravessar a nado. Ou seja, você tem que deixar a água levar você. A água do Espírito, a representação do Espírito Santo, conduzindo você. Agora você já não tem mais controle. Até então, a água, que é a representação do Espírito Santo, ela vinha em você e você controlava ainda o quanto você queria de intimidade com Deus. No quarto nível, não. Você já não controla mais nada. Os seus pés já não estão mais no chão. Você já não faz mais questão de ter controle. E você deixa que o Espírito Santo te conduza para onde Ele quer. E esse quarto nível é aonde Deus quer que você entre. Deus não quer que você tenha água pelos tornozelos. Embora o começo seja esse. Embora o começo seja água no tornozelo, água nos joelhos, água na cintura, Deus quer te levar a águas profundas de plena dependência do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo vai te revelar, o Espírito Santo vai te conduzir e você já não vai ter mais medo de nenhuma circunstância da vida, do mundo, da família, das finanças, do trabalho. Por quê? Porque o Espírito Santo está te conduzindo e você sabe que, se você está se deixando levar pelo poder do Espírito Santo, Deus nunca vai deixar você passar por necessidade, não vai deixar você passar por algo que vai trazer um constrangimento, ou que vai fazer mal a você, ou que vai fazer você passar vergonha. Muito pelo contrário. Se nós formos ler Isaías 61, por exemplo, nós vamos ver que Deus ele vai trazer honra, uma dupla honra, na onde você foi humilhado. Então veja aonde Deus quer nos levar quando nós buscamos a intimidade com Ele. Deus quer nos levar a águas profundas. Deus quer nos levar a um lugar onde nós já não nos controlamos, mas nós nos soltamos no Espírito Santo, nós nos rendemos ao poder do Espírito Santo e o Espírito Santo vai fazer o que Ele quiser. Não é mais eu. Eu entro nesse rio e o Espírito Santo me leva numa profundidade de intimidade com Deus. E é nesse lugar que Deus quer te levar. Então busque a intimidade com Deus. Dentro desses 4 níveis, veja em que nível você tem estado. E dê um passo a mais. Se você está no passo 1, água nos tornozelos, dê mais um passo. Se você está no 2, dê mais o terceiro passo. E se você está no terceiro, será que já não está na hora de você vivenciar o 4º passo? Viver no sobrenatural e na plena dependência do Espírito Santo? Amém? Eu quero agradecer a você que tem estado aqui com a gente. Claro que eu vou falar para você, valeu um like,
Valeu o joinha? Então clica aí, dá um like pra gente, curta, comente, compartilhe, nos ajuda, né? Você, quando faz isso, você nos ajuda. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e faça parte dessa família que tem crescido a cada dia. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor por mais esse dia. E agradecemos ao Senhor porque o Senhor quer nos levar a uma plena dependência do Senhor e nos ensinar o teu caminho, a vivermos em plena dependência de ti, a buscar uma intimidade com o Senhor, uma intimidade plena contigo, Pai. E cada irmão e cada irmã que ouve essa mensagem, esse devocional, possa conseguir analisar, se autoexaminar e dar um passo a mais na fé, buscando uma intimidade a mais contigo, Pai. E que tudo isso seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau.